Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são lã, um novelo com 100 gramas, contendo 200 metros deste fio. Ele é um fio que leva na composição uns pedacinhos de outro fiozinho colorido em tons de amarelinho e verde. Então, o fio em si ele é bordô, porém ele tem esses efeitos botonê na composição. Então, o novelo ele deve ter 200 metros, que vai dar para fazer o tamanho da nossa peça. Então, ele é 75% acrílico e os outros 25% ele tem um pouquinho de lã e viscose na composição. Então, um novelo de 100 gramas com 200 metros também pode ser feito com lã 100% acrílico, desde que o novelo ele tenha 200 metros ou mais para poder fazer o seu cachecol. E nós vamos utilizar a agulha de crochê número 8, bem grossinha, porque o fio ele é uma espessura mais grossa. Então, para que fique uma peça bem fofa, nós vamos fazer com a agulha número 8, ou então, se for em milímetros, você utiliza 4 milímetros. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça. Nós vamos trabalhar nesta peça o ponto colmeia. Então, nós vamos iniciar com uma quantidade par de correntinhas, para que na hora que nós façamos a carreira de ponto baixo, ela fique uma quantidade ímpar de pontos baixos, para depois nós fazermos o ponto colmeia sobre essa base. Então, nós vamos fazer a nossa peça começando com 26 correntinhas. Você vai fazer a laçadinha inicial. Você vai fazer 26 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até atingir 26. Depois que você trabalhar as 26 correntinhas, nós já temos uma largura ideal para a gente trabalhar a nossa peça. Então, agora você vai pular 2 correntinhas da base e na terceira você vai fazer um ponto baixo. Então, você já tem um ponto baixo, que são aquelas 2 correntinhas que você pulou, e o outro que você fez. Você vai fazer agora um ponto baixo em cada correntinha da base, até o final da sua carreira. Sua carreira vai ficando dessa forma. Depois que você terminar a sua carreira de ponto baixo, ela vai ficar dessa forma. Então, você termina com uma quantidade ímpar, ou seja, 25 pontos. Você vai agora começar a fazer o ponto colmeia. Então, você vai subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Você vai virar o seu trabalho e você vai fazer mais um ponto alto duplo nesta mesma base das correntinhas. Então, você vai fazer 2 laçadas, você vai pegar 2 laçadinhas na sua agulha, vai voltar naquele mesmo ponto de base das 4 correntinhas, vai puxar uma laçada e vai alongar essa laçada para que o ponto da lateral ele não fique repuxado ou muito esticado. Então, ele deve ficar mais fofinho. Para isso, você alonga a sua laçada na mesma altura do ponto da agulha das 4 correntinhas. E você faz o ponto alto duplo. Então, feito esse primeiro grupo, como nós vamos iniciar a carreira com metade do ponto, nós vamos fazer mais um gominho desses. Porque se nós iniciarmos a carreira com um ponto colmeia inteiro, a sua carreira vai ficar ondulada, ela não vai ficar retinha. Então, você vai começar com metade do ponto. Você vai subir mais 4 correntinhas. E você vai fazer agora um ponto alto duplo naquela base que você fez o primeiro gominho. Então, pegando a laçada das 4 correntes e a laçada do ponto alto duplo, você faz sobre essa base, esticando bem o ponto, outro ponto alto duplo. Então, você tem a metade do ponto colmeia, porque ele é composto de 4 gominhos deste, nós vamos começar apenas com 2. Feitos esses 2 gominhos, você vai pegar 2 laçadas na sua agulha. Você vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos da sua base
E no 8º, você vai introduzir a agulha e fazer um ponto alto duplo fechado pela metade, ou seja, você estica bem, alonga a laçada, você vai pegar com uma laçada e tirar 2 pontos, com outra laçada você tira 2 pontos, e ao invés de tirar o último, você segura na agulha, então você fica com 2 pontos na agulha. Você vai pegar mais 2 laçadinhas, introduzir nesse mesmo ponto de base, puxar uma laçada, com outra laçada você tira 2 pontos, com mais uma laçada você tira 2 pontos, e agora sim você fecha os 2 pontos altos duplos juntos, ou seja, você vai pegar uma laçada, fechar essa última laçada desse segundo ponto com as 2 laçadas que você já tinha na agulha. Então, você pega a laçada e puxa por dentro das 3. Então, você fez 2 pontos altos duplos pela metade e fechou os 2 pontos juntos. Agora, você vai subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, sempre 4 correntinhas, que equivalem à altura de um ponto alto duplo. Você pega 2 laçadas na sua agulha, ó, novamente naquela base de correntinhas e do ponto alto duplo, que no caso aqui foram 2 pontos altos duplos na realidade, você puxa uma laçada, estica um pouquinho, alonga, pega uma laçada, aqui você fecha normalmente o ponto alto duplo. Novamente faz mais um gominho, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pega 2 laçadas na sua agulha. Volta naquela base de correntinhas e do ponto alto duplo e faz outro ponto alto duplo. Então, observe aqui que nós temos já 3 gominhos que formam o ponto colmeia. Nós temos que fazer o 4º. Sempre no início, que são os 2 primeiros pontos altos duplos, e no final, a gente fecha junto no mesmo ponto que a gente começou, no mesmo ponto de base. Então, para fazer o 4º gominho, você vai pegar 2 laçadas na sua agulha, vai vir aqui nesse mesmo ponto de base que você começou esse ponto, puxa uma laçada e faz o ponto alto duplo pela metade. Você fica com 2 laçadinhas na sua agulha. Pega novamente 2 laçadas, volta nessa mesma base e você faz o ponto alto duplo agora fechando os 2 juntos. Então, você tem aqui o primeiro ponto colmeia completo. Observe que são 4 gominhos para formar o ponto, e no início a gente fez apenas 2 para fazer a metade do ponto, para nossa lateral ela ir ficando retinha. Então, agora nós vamos continuar fazendo mais um ponto colmeia e depois vamos terminar com a metade. Você vai pegar 2 laçadas na sua agulha, você vai pular novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, e no 8º você vai fazer o primeiro gominho do ponto colmeia. Então, lembrando que no primeiro a gente fecha os 2 pontos juntos, fazendo os 2 pela metade e fechando os 2 juntos. Então, nós puxamos, aproximamos aqui os pontos do ponto anterior, fazemos o ponto alto duplo pela metade. Com uma laçada, tiramos 2 pontos, com outra laçada, tiramos 2 pontos e seguramos o último na nossa agulha. Pegamos novamente 2 laçadas, voltamos na base, puxamos outra laçada, com uma laçadinha eu tiro 2 pontos, com outra laçada eu tiro 2 pontos, e com a última laçada eu tiro todos os pontos da minha agulha, fechando os pontos juntos. Ó. Então, aqui eu tenho o primeiro gominho do próximo ponto colmeia já prontinho. Agora, a gente sobe 4 correntinhas, pega 2 laçadas na agulha, volta na base dos pontos anteriores e faz um ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, 2 laçadas na agulha, volto na base dos 2 pontos anteriores e faço ponto alto duplo. Agora, para fazer o 4º gominho, eu pego 2 laçadas na agulha,
volto naquela base onde eu comecei esse ponto, na base de pontos baixos, e faço um ponto alto duplo pela metade, seguro 2 pontos na minha agulha. Novamente pegamos 2 laçadinhas, voltamos na mesma base, fazemos o ponto alto duplo pela metade novamente, e quando nós tivermos 3 laçadas na agulha, nós pegamos outra laçada e tiramos todos os pontos. Então, aqui você vê como vai ficando o nosso ponto colmeia. Agora, nós temos que terminar fazendo a metade do ponto. No início, nós fizemos os 2 grupos normalmente, um grupo depois o outro. Para terminar igual como nós começamos, nós temos que partir aqui do último ponto colmeia. Então, nós temos que subir aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, fazer um ponto alto duplo nessa base dos últimos 2 pontos. E o último ponto alto duplo com as correntinhas, que no caso agora vão ser 2 pontos altos duplos, que equivalem a estes 2 primeiros, nós vamos fazer no último ponto da nossa base. Então, nós vamos pegar aqui 2 laçadas, vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, e no 8º, que é o último ponto da minha carreira, eu vou fazer um ponto alto duplo pela metade, seguro os 2 pontos na agulha. Pego 2 laçadas, volto naquela mesma base, procurando não esticar essa laçada do ponto, pegando as 2 laçadas da base e fazendo novamente outro ponto alto duplo pela metade. Quando tiver 3 pontos na agulha, você fecha todos de uma vez com outra laçada. Então, aqui você tem a primeira carreira do ponto colmeia pronta. Uma dica que nós vamos deixar, caso você queira aumentar na largura, fazer mais pontos na colmeia na sua largura, é a seguinte. Considerando a base de pontos baixos, na nossa foi 25 pontos. Ela sempre tem que ser múltipla de 8 mais 1. Então, aqui no caso foram como se tivessem 3 pontos colmeia, porque nós temos 2 e as 2 metades que formariam outro ponto. Nós fizemos 3 vezes 8, 24, mais um ponto, deu 25 pontos baixos. Se eu quisesse ter mais um ponto colmeia nessa carreira, eu teria que ter, ao invés de 25 pontos baixos na minha base, eu teria que ter 33. Que seriam 4 vezes 8, 32, mais um ponto, 33. Então, sabendo que eu tenho que ter uma quantidade ímpar de pontos baixos na minha base, as minhas correntinhas, quando eu iniciar, sempre tem que ter um ponto a mais do que a minha carreira de pontos baixos. Observe que aqui a gente fez a carreira de ponto baixo com 25 pontos, que foram 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. E as correntinhas foram um total de 26. Então, se você for fazer um ponto a mais aqui, seriam 4 vezes 8, 32, mais um ponto, 33. Então, você precisaria de 33 pontos baixos na sua base, o que seriam 34 correntinhas de início. Então, essa é a noção para você aumentar na sua largura. Para aumentar no comprimento, é só você trabalhar as carreiras que desejar. Agora, nós vamos trabalhar a nossa segunda carreira do nosso ponto colmeia, que você vai ver que intercala. Então, ela tem umas 4 carreiras que você tem que fazer para depois fazer a repetição dessas 4, formando seu ponto colmeia corretamente. No ponto colmeia, nós sempre vamos ter uma carreira onde nós temos as 2 metades e 2 pontos, e na outra carreira nós vamos ter 3. Ou seja, os próximos pontos colmeia, eles são feitos intercalados nos espaços da base. Então, para começar a próxima carreira, nós temos que fazer agora, se nós tivermos aqui nessa carreira 2 pontos inteiros, na próxima nós temos que ter 3. Para fazer esses 3 pontos colmeia, nós precisamos de uma base. Então, nós vamos fazer essa base agora em forma de correntinhas, para fazer depois os 3 gominhos do ponto colmeia. Quando eu for trabalhar as bases para 3 gominhos, para a carreira de 3 pontos colmeia inteiros, eu vou trabalhar dessa forma. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas, que vai ser a base para os próximos pontos colmeia. Vira o trabalho, prende essas 9 correntinhas no primeiro ponto colmeia inteiro, no meio dele. Então, nós temos aqui 2 gominhos na parte de cima, nós prendemos com um ponto baixo bem no meio desses 2 gominhos. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Vou até o próximo ponto colmeia e prendo bem no meio dele com outro ponto baixo. Mais uma base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. E prendo, ó, como eu fiz no início, ou seja, se nós prendemos aqui no início, nessa metadezinha do ponto colmeia, bem no meio dos 2 gominhos, nós temos que prender também nessa metadezinha bem no meio dos 2 gominhos. Então, nós vamos prender com ponto baixo, no meio, ó, desses 2 gominhos, na base, com um ponto baixo. Então, nós temos já aqui as 3 bases para a próxima carreira. E agora, nós vamos fazer a próxima carreira, que será com 3 pontos colmeia inteiros. Para trabalharmos os 3 gominhos agora, nós vamos subir 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos pegar 2 laçadas na nossa agulha. Vamos na mesma base das 4 correntinhas e vamos fazer um ponto alto duplo. Agora, nós vamos pegar 2 laçadas na nossa agulha. Nós vamos vir na 5ª correntinha dessas 9 que nós temos na base. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4 na 5ª. E nós vamos fazer um ponto alto duplo pela metade. Com uma laçada, tiro 2 pontos, com outra laçada, tiro outros 2 pontos. Vamos pegar novamente 2 laçadas, viemos nesse mesmo ponto, nessa mesma correntinha, fazemos outro ponto alto duplo pela metade, e quando ficarmos com 3 laçadas na agulha, nós tiramos todos os pontos de uma vez. Observe que você está fazendo o ponto colmeia da mesma forma como você fez esse outro da carreira anterior. Fizemos o primeiro gominho, fechamos os 2 pontos juntos no primeiro, subimos agora 1, 2, 3, 4 correntinhas, pegamos 2 laçadinhas na agulha, voltamos nessa base dos pontos anteriores que nós fizemos e fazemos um ponto alto duplo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, 2 laçadas na agulha, volta na base onde você subiu as 4 correntinhas e faz um ponto alto duplo. Como nós já temos 3 gominhos, então agora nós vamos fazer o último, pegando 2 laçadas, voltando nessa mesma base do primeiro gominho, e vamos fazer um ponto alto duplo pela metade, deixando 2 laçadas na agulha. Pegamos 2 laçadas na agulha novamente, voltamos na mesma base, fazemos outro ponto alto duplo pela metade, e quando tivermos 3 laçadas na agulha, nós pegamos outra laçada e tiramos todos os pontos de uma vez. Então, aqui você pode ver que o ponto colmeia dessa carreira, ele fica já aqui entre, ó, entre os pontos da carreira anterior. Então, agora nós vamos fazer os 2 próximos pontos colmeia dessa carreira. Para nós fazermos aqui o próximo ponto colmeia, você vai pegar uma laçadinha, 2 laçadinhas na sua agulha, você vai pular 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, perdão, 4 correntinhas da próxima base, e na 5ª, você vai fazer o ponto alto duplo pela metade, vai pegar outras 2 laçadinhas na agulha, voltar naquela mesma base,
e fazer outro ponto alto duplo pela metade. Com 3 laçadinhas na sua agulha, você pega outra laçada e tira todos os pontos. Outra dica, se você preferir, você pode fazer uma correntinha de espaço depois de um ponto colmeia e outro, para ele ficar mais espaçadinho, aí vai da sua preferência. Feito o primeiro gominho, agora você vai subir 4 correntinhas e vai fazer o ponto colmeia normalmente como você fez o anterior, fazendo os 3 gominhos, ponto alto duplo para completar, quando você tiver 3 gominhos, o quarto você pega 2 laçadas, volta na base e faz um ponto alto duplo pela metade, segura na agulha. 2 laçadinhas, volta na mesma base, outro ponto alto duplo pela metade e com 3 laçadas você pega uma próxima laçada e fecha todos os pontos de uma vez. Então, aqui você vê o efeito do ponto, ele vai formando como se fossem umas florzinhas. Ele é quase como se fosse um ponto segredo, ó. Só que feito de uma outra forma. Para fazer o próximo ponto colmeia e último, faz a mesma coisa, pega 2 laçadinhas na agulha, pula 1, 2, 3, 4 correntinhas e na 5ª correntinha da próxima base, você faz um ponto alto duplo pela metade, segura na sua agulha, 2 laçadas na agulha, volta no mesmo ponto, faz outro ponto alto duplo pela metade. E com outra laçada, você tira todos os pontos de uma vez. Vamos completar agora esse ponto colmeia, subindo 4 correntinhas. Vamos fazer agora só mais rapidinho para completar este ponto e terminar a carreira para você ver. 4 correntinhas, ponto alto duplo. O último gominho no mesmo ponto de base do primeiro. Fazendo 2 pontos altos duplos pela metade, fechando junto todos de uma vez. Então, nós fizemos aqui o terceiro ponto colmeia. Agora, nós vamos fechar a carreira sempre da mesma maneira como nós começamos. Note que aqui nós começamos com metade, fechamos com metade. Aqui, nós começamos com um gominho apenas, vamos fechar com um gominho apenas. Pegamos 2 laçadinhas na agulha, viemos aqui nessa base de gominhos, depois das correntinhas, fazemos um ponto alto duplo pela metade, 2 laçadas, outro ponto alto duplo na mesma base pela metade e fechamos os 2 juntos de uma vez. Então, nós completamos aqui a nossa segunda carreira. Note que a primeira foi com 2 e a segunda foi com 3, intercalando no meio dos pontos colmeias de base. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira. Então, o ponto colmeia, ele é sempre composto de uma base e 2 gominhos, uma base e 3 gominhos. Então, são sempre 4 carreiras de repetição. Como aqui nós fizemos sobre o ponto baixo, agora nós vamos fazer a outra base para fazer 2 gominhos e as metades novamente, que agora nós vamos repetir essa carreira, só que ensinando você a fazer sobre a base de correntinhas, porque os pontos baixos, eles são feitos só no começo, para começar o ponto, e no final, por exemplo, de uma peça para terminar e fazer o acabamento. Então, como nós começamos com 2 pontos, nós vamos também terminar com 2 e essa carreira de ponto baixo. Então, agora nós vamos fazer a próxima carreira, que tem que ter apenas 2 bases, porque vão ser apenas 2 pontinhos colmeia, aqui e aqui. Para fazer apenas 2 bases, eu não posso começar a fazer as correntinhas já daqui, porque se eu começar daqui, eu vou prender aqui, vai dar 1, vou prender aqui, vai dar 2, vou prender aqui, vai dar 3,
E não posso terminar aqui, teria que terminar aqui que dariam 4 bases. Então, eu não posso fazer isso, eu tenho que intercalar numa carreira 2, numa carreira 3. Para que dê 2 bases de correntinha apenas, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, virar o nosso trabalho, fazer um ponto alto duplo nessa mesma base das correntinhas, e prender esse gominho aqui já no primeiro ponto colmeia da base. Então, no meio dele, eu prendo com ponto baixo. Então, nós deixamos a lateral reta. Ó. E vamos ter as nossas 2 bases que nós queremos. Agora sim, nós começamos fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9 correntinhas e prendemos no próximo ponto colmeia, bem no meinho dele, com um ponto baixo. Novamente fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas e prendemos no meio do próximo ponto colmeia. Então, nós temos aqui já as nossas 2 bases para fazer esses 2 pontos. Se eu comecei com um gominho apenas, que foram as 4 correntinhas e o ponto alto duplo, eu tenho que terminar da mesma maneira. Então, eu vou esticar um pouquinho a minha última laçada, pegar 2 laçadinhas na agulha, vir nessa base da carreira anterior, fazer um ponto alto duplo pela metade, pegar mais 2 laçadinhas, fazer outro ponto alto duplo pela metade, naquela mesma base, e fechar os 2 pontos juntos. Então, no início eu não fecho junto porque eu já subo 4 correntinhas, mas no final eu sempre fecho junto quando for apenas um gominho. Então, eu tenho aqui já a minha próxima base. Agora, nós vamos fazer apenas 2 pontos colmeia. Se eu vou fazer 2 pontos colmeia apenas, eu tenho que começar com uma metade de um lado e outra metade do outro, que seriam as 2 juntas, completariam um terceiro ponto. Então, agora eu tenho que começar com a metade aqui, fazer um ponto inteiro sobre essas correntinhas, outro ponto inteiro sobre essas correntinhas, e aqui a outra metade na minha base daquele gominho que eu fiz no início da carreira anterior. Para começar essa carreira com apenas a metade de um ponto colmeia, você vai subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, vai virar o seu trabalho, vai fazer mais um ponto alto duplo na mesma base das correntinhas, e vai fazer mais um gominho para completar a metade do ponto. Então, você vai subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Você vai pegar 2 laçadas na agulha, vai vir na base dos pontos anteriores, sobre os pontos anteriores, vai esticar bem a laçada, vai fazer outro ponto alto duplo. Então, você tem aqui já a metade do ponto colmeia. Agora, você pode fazer o inteiro já nessa base de correntinhas. Então, você pega 2 laçadas na sua agulha, conta 1, 2, 3, 4. Na 5ª correntinha daquelas 9 da base, você começa o ponto colmeia inteiro, fazendo um ponto alto duplo pela metade, segurando na agulha. 2 laçadinhas, vai no mesmo ponto, puxa outra laçada. Faz outro ponto alto duplo pela metade e fecha os 2 pontos juntos. Novamente, aqui é apenas o começo. Aqui você só tem um gominho que é do ponto colmeia inteiro. Então, você vai fazer agora o ponto colmeia completo, como você fez nas outras carreiras. 4 correntinhas, um ponto alto duplo nessa mesma base, 4 correntinhas, um ponto alto duplo nessa mesma base, como já temos 3 gominhos, pegamos 2 laçadas, voltamos no mesmo ponto do primeiro gominho, fazemos um ponto alto duplo pela metade, 2 pontos altos duplos pela metade,
e fechamos todos juntos com outra laçada. Então, aqui você tem agora um ponto colmeia inteiro. Você vai fazer outro ponto colmeia inteiro aqui, nessa base de correntinhas. E depois nós ensinamos você como terminar a carreira. Você vai terminar com uma metade, como você começou. Agora que nós já fizemos, então, esse outro ponto colmeia inteiro, nós vamos terminar com uma metade. Então, nós temos que partir já desse último ponto colmeia, subindo 1, 2, 3, 4 correntinhas, fazendo um ponto alto duplo nessa mesma base de correntinhas, pegando 2 laçadas na agulha, indo para a base de gominhos ó, da carreira anterior, fazendo um ponto alto duplo pela metade. Pegando mais 2 laçadas, voltando na mesma base, fazendo outro ponto alto duplo pela metade e fechando os 2 pontos juntos. Então, se eu comecei com a metade, eu termino com uma metade também. Então, aqui nós temos já completo um ciclo do nosso ponto colmeia. Agora, para nós fazermos a próxima carreira, é só você começar como nós fizemos aqui, fazer a próxima base com 3 correntinhas. Então, você começa a base de 3 correntinhas, você já começa direto daqui onde você parou. Faz 9 correntinhas, as 3 bases no caso, faz 9 correntinhas, prende nesse ponto, 9 prende nesse, 9 prende no último. Vão dar 3 bases. Depois das 3 bases, são 3 pontos colmeia inteiro, iniciando com 2 pontos altos duplo. Então, tem uma regrinha para você saber como você inicia cada carreira. Quando você vai iniciar a carreira, que são aquelas 3 bases de 9 correntinhas, você começa já direto onde você parou na carreira anterior. Quando você vai fazer os 3 gominhos, que são aqueles 3 gominhos, aqueles 3 pontos colmeia na realidade, que já vão sobre as 3 bases, você começa sempre com 2 pontos altos duplos. Depois que você vai fazer as bases, que são só 2 bases, para essa carreira que tem 2 pontos colmeia, você começa com a metade do ponto. Sempre metade do ponto colmeia. Depois que você for fazer novamente as 3 correntinhas, as 3 bases de 9 correntinhas, você já vai começar todo o ciclo novamente. Então, agora você repete a partir das 3 bases, depois 3 gomos, depois 2 bases, 2 gomos, 3 bases, 3 gomos, 2 bases, 2 gomos. Sempre seguindo essa repetição. Você vai trabalhar agora por 1,5 m para formar o nosso cachecol, 1,5 m trabalhado em ponto colmeia. E você vai terminar a sua carreira como nós paramos aqui. Você vai terminar com a metade, 2 pontos colmeia inteiros e a metade, como nós começamos. Porque depois nós temos que terminar com uma carreira de ponto baixo e fazer o acabamento. Então, trabalhe agora 1,5 m no total de ponto colmeia. Trabalhado 1,5 m do ponto colmeia, nossa peça vai ficar dessa forma. Ela fica como se fossem quadradinhos repartidos, observe, como se fossem motivos unidos, mas na realidade é o efeito do ponto. Então, ó, que você pode ver como ele ficou trabalhadinho já para esse 1,5 m. Trabalhado 1,5 m, você vai terminar dessa forma, 2 metades, uma em cada ponta e os 2 pontos colmeia inteiros no meio. Agora nós vamos fazer a nossa carreirinha do acabamento, para depois finalizarmos com os picozinhos do acabamento do cachecol. Então, para nós terminarmos agora essa última carreira, como nós começamos, nós vamos fazer o seguinte: você vai subir 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai virar o trabalho. Você vai prender essas 9 correntinhas aqui no meio desse ponto colmeia, com um ponto baixo. Você vai fazer novamente agora, só que 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai prender no próximo ponto colmeia com um ponto baixo.
e termina novamente com 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se você somar 9, 8, 9, você vai ter 26 correntinhas, como você fez no início. E essas 9 correntinhas, você vai prender, ó, aqui no meinho dos 2 gominhos daquela metade do ponto colmeia, com um ponto baixo. Agora, nós vamos voltar sobre essas correntinhas e fazer toda ela em pontos baixos. Então, nós vamos virar o nosso trabalho, subindo as 2 correntinhas do início, virando o nosso trabalho, fazendo agora um ponto baixo em cada correntinha da base, até o final da sua carreira de correntinhas. Vai ficando desse jeito. Depois que você terminar a carreira de pontos baixos, ó, você vai fazer o finalzinho do seu acabamento. Então, como nós vamos fazer o acabamento? Se aqui nós temos 9 pontos, aqui 8, aqui 9, nós vamos fazer 9 pontos altos com um picô cada. Aqui nós fazemos 8, aqui nós fazemos 9. E prendemos os grupinhos com um ponto baixo, onde nós prendemos o ponto baixo das correntinhas. Então, você vai subir 3 correntinhas, que já equivalem a um ponto alto, vai virar o seu trabalho. Você vai fazer mais 3 correntes para o picô, volta na primeira dessas 3 correntinhas e prende com ponto baixo. Pega uma laçadinha, vai no próximo ponto baixo da base, faz um ponto alto. Sobe 3 correntes, volta na primeira, prende com ponto baixo. Pega uma laçadinha, vai no próximo ponto baixo da base, faz um ponto alto. Sobe 3 correntes, vai na base, na primeira correntinha dessas 3 que você subiu, fecha com ponto baixo. Pega uma laçada, vai no próximo ponto de base, faz um ponto alto. Nós já temos 1, 2, 3, 4. Já estamos na metade. Cada ponto alto você faz um ponto picô, para ficar aqueles grupinhos do acabamento. Um ponto alto, um ponto picô. Um ponto alto em cada ponto baixo da base e um ponto picô. Ele vai ficando desse jeito o acabamento. Vamos desenrolar aqui o fio para continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... e 8. O que seria o 9º ponto? Como nós já chegamos aqui no ponto baixo da base, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós prendemos esse picôzinho naquele ponto baixo da base com outro ponto baixo, para ficar onduladinho o nosso acabamento. Então, ele vai ficando assim. Agora, nós já pegamos, esticamos um pouquinho a laçada, alongamos. Já vamos direto para o próximo ponto baixo, já fazemos o próximo ponto alto, fazendo o picôzinho sobre ele. Então, você vai seguir fazendo esses picôs até o final da sua carreira. Faz os pontos altos com um picô cada um. Chegou aqui em cima do ponto baixo, que fica bem no meio do ponto colmeia, prende com ponto baixo. Depois, continua até o final com os seus pontos altos e ponto picô sobre eles. Ele vai ficando dessa forma o acabamento. Quando você terminar de fazer todos os pontos altos com picô, o acabamento do cachecol vai ficar dessa forma. Então, você pode terminar com um ponto alto no último ponto baixo da base
e arrematar. Você vai fazer esse mesmo acabamento lá na outra ponta do seu cachecol. Como lá você já tem a base de pontos baixos, é só você fazer os pontos altos com picô. Ó, então, você esconde esse acabamento, esse fiozinho do acabamento aqui, por dentro de alguns pontinhos anteriores que você fez. E depois você já pode cortar o seu fio. Faça o mesmo acabamento agora para a outra ponta do seu cachecol. Depois que você terminar o acabamento nas duas pontas do seu cachecol, ele vai ficar dessa forma, um acabamento diferenciado, sem franjas, também não reto, com o acabamento todo em ponto picôzinho. Então, ele fica bem legal o tipo de acabamento feito assim, bem diferenciado. Então, você acabou de aprender mais um modelinho de cachecol de crochê, trabalhado em ponto colmeia. Parabéns!